Dá para todo mundo enxergar daí? Acho que os quadradinhos ali vai ficar um pouco pequeno, né? Mas vamos lá, ó. Observe que ali tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No que é que nós cremos? Nós cremos na Trindade, tá, irmãos? Esse é o nosso conceito, nós cremos na Trindade. João, mas a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Ela começa a ser desenvolvida por meio de um teólogo do século número 2 chamado Tertuliano. Tertuliano, ele não só desenvolve o conceito de Trindade, mas, João, se não está na Bíblia, nós não podemos aceitar, porque não tem nenhuma vez que dentro da Bíblia aparece a palavra Trindade. Por mais que a palavra Trindade não apareça, o conceito de Trindade está por toda ela. Quer um exemplo? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus. A palavra Deus ali, irmãos, ela está no plural no original, que implica não apenas uma única pessoa, mas mais do que uma pessoa. Então, ao lermos Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, implica que havia mais do que uma pessoa criando, no ato criacional de todas as coisas. Outros textos que também nos dão base para isso, é quando o texto bíblico diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, no plural. Outro texto também indica isso de forma muito clara, é quando o texto bíblico diz assim, ó, desçamos e confundamos as línguas dos homens. E outros textos que aparecem no Antigo Testamento, mas textos do Novo Testamento que nos dão base para crermos no conceito de Trindade, são textos como, por exemplo, Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35, quando o anjo ele desce para dar a notícia a Maria e diz assim, ó, o Espírito do Senhor te cobrirá, aquele que será, o Espírito do Senhor virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e aquele que nascer de ti será chamado Jesus Cristo de Nazaré. Observe que Lucas ele destaca acerca das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando ele fala também no batismo de Cristo, Cristo está sendo emergido nas águas, o Espírito desce como forma corpórea e o Pai diz dos céus, eis aí meu Filho em quem um tanto me aprazo, mais uma vez, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na nossa bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por mais que a expressão Trindade não apareça na Bíblia, o conceito de Trindade está por toda ela. Então, essa é uma das bases que nós cremos. Irmãos, quem que é a primeira pessoa da Trindade? Irmãos, quem que é a primeira pessoa da Trindade? Existe hierarquia dentro da Trindade, irmãos? Irmãos, é o momento de dialogarmos, tá bom? Não fico com medo de errar, não. Fico com medo de sair daqui no erro. Se eu falasse para você, irmãos, quem responder primeiro eu vou dar um livro. Você ia ver, gente querendo pular a janela para responder. Irmãos, existe hierarquia dentro da Trindade? Algum é maior do que o outro? Não? Olha lá o texto. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é Deus, irmão, sim ou não? O Espírito é Deus? O Pai é Deus? O Pai é o Filho? O Filho é o Pai? Eita, tá gerando uma salada aí na mente, irmãos? O Filho é o Pai, irmãos? Vou repetir, hein? O Filho é o Pai? O Espírito é o Pai? O Pai é o Filho? Observe, irmãos, nosso conceito que nós temos de Trindade são de três pessoas. Três pessoas. Cada um com a sua própria pessoalidade. Mas os três não são Deus? Sim. E por que são Deus os três? Porque os três têm a mesma essência, tá? Então nós estamos falando de três pessoas, mas os três têm a mesma essência, que é a essência de Deus. Então quantos Deus nós temos, irmãos? Quantos? Os irmãos estão com medo de responder, eu não estou gostando disso não. Irmãos, quantos Deus nós temos? Eu faço sempre assim para ver se alguém cai na pegadinha. Irmãos, nós temos apenas um único Deus. E por que temos apenas um Deus se tem três pessoas? Porque os três têm a mesma essência, que é a essência do Senhor. Tá? Então, quando falamos sobre o ser de Deus, e vocês já viram, já tem alguns teólogos, eles acabam falando, não, é como a água sólida, água líquida. Irmãos, não tem uma ideia, um simbolismo terreno e finito para comparar ao conceito de Trindade. E isso, melhores teólogos, como por exemplo, Wayne Grudem e diversos outros teólogos, chegou a essa mesma compreensão. Não é possível você trazer qualquer... Eu já vi trevo de 3 folhas. Não sei se vocês já viram. Irmãos, qualquer analogia que se faça para defender o conceito de Trindade, ovo, já vi muita gente falando do ovo.
casca, gema e... Irmãos, não dá para fazer essas interpretações. E por que não dá? Porque é finito demais para tentar compararmos a algo infinito, que é o conceito de trindade. Então, irmãos, nós cremos sim naquilo que é defendido dentro do texto bíblico, que é o conceito de trindade. Tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, os três são Deus, porém se revelam em períodos distintos e de formas distintas. Então, se você olhar o Deus do Antigo Testamento, você vai perceber que a revelação que Deus faz no Antigo Testamento é um Deus o tanto de mais ordens, de leis, e não só de leis, mas porque ele está tratando com um povo distinto do século de número 1. No século de número 1, a revelação vem por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, João 1, versículo de número 14. Ele tabernaculou e viveu entre nós. E é interessante, porque no período em que João está escrevendo aos gregos, tá? João está escrevendo aos gregos nesse período. E os gregos, eles estavam mergulhados na filosofia. A filosofia, ela nasce ali por volta do século de número 6 a 5 a.C. E quando a filosofia ela nasce com o objetivo de levar os homens a uma compreensão da onde tudo se originalizou. Então, quando você vai pegar alguns filósofos desse período, você vai perceber que as perguntas deles da onde tudo se originalizou? Alguns chegaram à compreensão que tudo foi criado a partir da água. Outros falaram que tudo foi criado a partir do fogo. Ou cada um foi trazendo uma ideia distinta. Porém, uma concepção que todos eles tinham é que o Deus criador por trás de tudo isso era um tal de Logos. Aí João, no capítulo de número 1 e versículo 1, ele começa o evangelho dizendo, olha, no princípio era o Logos, a palavra. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Agora imagine os gregos, olhando João pregando. E João dizendo assim, ó, no princípio era o Logos, apontando para Jesus. E o Logos era Deus, apontando para Jesus. E o Logos estava com Deus, apontando para Jesus. Aí talvez todos eles olhem e falem, peraí, um carpinteiro que morreu no alto de uma cruz, como um pobre, escravo, que viveu se entregando aos pecadores, que viveu se assentando na mesa de pessoas pobres. É por isso que Paulo escreve dizendo que a mensagem da cruz ela é loucura para os gregos. Porque os gregos olhavam para isso e diziam, é impossível que um homem tão frágil, um homem tão simples, um homem tão frágil viveu e ao mesmo tempo era Deus, era o Logos, controlava céu, terra e ao mesmo tempo debaixo da terra. Essa era a concepção que João estava trazendo aos gregos. Mateus vai um pouco além, porque Mateus, quando fala acerca de Jesus, diz, olha, Jesus nem tinha nascido, era rei. Depois que já estava nascido, era rei. E Frank Ferreira, no seu livro Credo Apostólico, ele diz que Jesus estava dentro de uma manjedoura, chorando, como uma criancinha, mas chorando como uma criancinha. Ele governava céu, terra e ao mesmo tempo debaixo da terra. Sendo amamentado por Maria, mas ao mesmo tempo quem dava vida a Maria era ele. É por isso, irmãos, que a nossa mentalidade ela se harmoniza muito com aquilo que C.S. Lewis diz. C.S. Lewis diz que o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que um dos filhos dos homens pudesse se tornar filho de Deus. Então, o objetivo de um conceito de trindade é um trabalho harmônico entre Pai, Filho e ao mesmo tempo Espírito Santo. O Pai estava na criação, o Filho estava na criação, o Espírito estava na criação. O Pai estava na regeneração dos homens, enviando o Filho. João 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo